Então, vamos começar mais uma reunião da disciplina de Urologia, uma reunião especial, mais uma Urologia Sem Fronteiras. Hoje, dia 4 de agosto de 2021. Contamos hoje como convidado aqui o professor Luiz Gustavo Morato de Toledo, que é chefe da disciplina de Urologia da Faculdade de Medicina da Santa Casa de São Paulo e tem grande experiência em temas de urologia feminina, cirurgia reconstrutiva pélvica feminina, e que vai participar conosco da discussão de casos. A reunião está programada para 1 hora e, desde já, eu gostaria de agradecer aí a empresa Promedon, do Brasil, né, que nos apoiou para a realização dessa reunião e que é uma importante parceira aqui da disciplina de Urologia da Unicamp. Quem apresentará os casos hoje é o nosso R5, o Dr. Ivan Selegato, que então vai passar a comandar aí a apresentação. Ivan, por favor. Bom dia a todos. Obrigado, Dr. Cássio, e novamente também agradeço ao Dr. Luiz Gustavo Morato por estar presente aqui conosco. Vou compartilhar minha tela. Está compartilhado já. Bom dia, meu nome é Ivan Selegato, eu sou residente de 5º ano. Vou apresentar os casos hoje nessa reunião. Então, a primeira paciente é uma paciente VLSIM, sexo feminino, 68 anos. Ela vem encaminhada por conta de um abaulamento na vagina. É uma paciente que vem encaminhada devido a esse prolapso vaginal há aproximadamente 30 anos. Ela refere a sensação de um abaulamento vaginal de longa data e referia também um quadro de dor ao sentar-se. Negava sintomas de armazenamento ou de esvaziamento, negava incontinência urinária e não era sexualmente ativa. De histórico, ela era uma paciente com 3 gestações, 2 partos normais e 1 parto cesárea. Tinha também uma história de uma perineoplastia, aproximadamente 30 anos, e também uma esterectomia subtotal por biomatose, associada em mesmo tempo cirúrgico à correção de um prolapso por via vaginal. Fazia uso também de citalopram somente. E no exame físico, a paciente estava com bom estado geral, corada, exame físico geral todo dentro da normalidade, cardiopulmonar, abdômen flácido e indolor, sem dor à palpação profunda. E no exame físico ginecológico, a genitália externa sem alterações e a genitália interna com a mucosa trófica, com prolapso anterior estágio 3 e apical estágio 2, seguindo aqui o POPQ. Não apresentava nenhuma perda urinária, a manobra de Valsalva ou a tosse, e mesmo após a redução do prolapso. Aqui eu tenho um esquema mostrando exatamente como é feito a nossa avaliação do POPQ no momento do exame físico, que justamente existiam vários tipos de avaliação. E atualmente, depois de 1996, o POPQ veio para substituí-los, que divide em estágio 1 até 4. O estágio 1 seria em que o ponto mais distal do prolapso vai se localizar 1 centímetro acima do ímen. O estágio 2 vai ser quando o ponto mais distal desse prolapso fica localizado 1 centímetro acima e 1 centímetro entre 1 centímetro acima, e 1 centímetro abaixo do ímen. O estágio 3 é o ponto quando o ponto mais distal desse prolapso localiza-se 1 centímetro abaixo do ímen, porém 2 centímetros a menos do comprimento total da vagina, e o estágio 4 é uma eversão completa. Então, aqui em resumo, temos uma paciente de 68 anos com prolapso vaginal 30 anos sem perdas urinárias, caracterizada no exame físico com prolapso anterior estágio 3 e apical estágio 2.
com antecedente também de uma esterectomia subtotal com correção sítio específica, não sabemos qual método, há 25 anos. Bom, então esse é o enunciado do caso, um caso bem do dia a dia, né? Eu queria perguntar para o João. João, a partir dessa avaliação aí que foi apresentada, você operaria a mulher? Você faria alguma avaliação complementar? O que você acha? Bom dia, professor. É uma paciente que tem um prolapso que tem um grau maior que 2, ou uma paciente que tem um prolapso sintomático, eu acho que ela estaria, sim, candidata a um tratamento cirúrgico. Eu trataria essa paciente. Então, você já trataria a paciente, tá ok. O professor Carlos, ele entrou. Professor, bom dia. Essa paciente negou qualquer sintoma de disfunção miccional aí na história, né? Tanto na fase de armazenamento quanto na fase de esvaziamento. O senhor acha que se justificaria fazer um trial com urodinâmica operatória nela ou o senhor operaria também? O que o senhor acha? Bom dia a todos. Eu acho que está faltando uma parte do exame físico. Isto é, deixar o paciente com a bexiga confortavelmente cheia, reduzir o prolapso e fazer manobra de esforço. E pode ser que esse prolapso esteja protegendo a incontinência urinária de esforço dela. Eu acho que esse é um exame fácil de fazer, sem custo, e você pode ter mais informação. Eu acho que não é obrigatório fazer a avaliação aerodinâmica, mas esse exame é muito importante. Obrigado, professor. Foi feito. Fez, Ivan? Foi feito sim, até acho que na descrição do exame físico, eu acho que eu não devo ter falado, mas está até escrito ali. Foi feita a redução do prolapso e a paciente não teve perdas. Já colocar o Luiz na roda aqui. Luiz, essa paciente ela fez uma cirurgia prévia lá, uma esterectomia e uma colpoplastia. Eu peço para quem não estiver falando fechar o microfone, por favor, para não dar uma microfonia. Nessa situação, você já conduz o tratamento? Como você conversa com a paciente? Ou você segue investigando? Bom dia a todos. Eu inicialmente agradeço. Para mim é um prazer estar aqui discutindo com vocês, participando da reunião de vocês. A Unicamp é um serviço mundial em uroginecologia. E foi onde eu comecei, onde eu aprendi, né? Não fiz, na época, acho que não havia nenhum fellowship, e foi daí, com o Cássio, com o professor Palma, com o professor D'Ancona, que eu aprendi muito dos conceitos que me direcionaram para essa sub-área dentro da urologia. Então, muito obrigado e um prazer estar aqui. Bom, essa paciente, como o professor D'Ancona salientou, é importante a pesquisa da incontinência oculta, e aí não é só a redução do prolapso com a mão, é importante descrever, Ivan, como que você fez a redução se a bexiga estava cheia, né? Nós sabemos que a diferença entre os métodos de pesquisa da incontinência oculta, se você pesquisar com o dedo, né, só com a mão, reduzindo, a chance é bem menor de você identificar a incontinência oculta. Então, o ideal é uma espátula, aquela de abaixar a língua, ou uma pá do espéculo, ou um Cherron com uma gaze, em que você consegue esticar a vagina cranialmente e posteriormente, e sem dar suporte para a uretra, né? Então, com a mão, você não estica a vagina e o seu dedo acaba dando suporte para a uretra. Nós, nesse aspecto, né, Cássio, nós temos uma pós-graduanda que pesquisou a diferença da identificação de incontinência oculta no exame físico versus no estudo urodinâmico. Se você fazer a pesquisa com a bexiga cheia, com volume conhecido, não vai ter diferença. Mas na prática do dia a dia não é assim. Então, né, olhando o dia a dia, a urodinâmica, por você encher a bexiga, um volume conhecido, tal, fazer uma pesquisa mais apurada, acaba identificando mais do que no exame físico. Essa paciente fez essa esterectomia subtotal, né, Ivan? A esterectomia subtotal, eu só ia salientar que colocou junto com a correção do prolapso. A esterectomia subtotal deve ter sido por outro motivo, porque
até onde eu sei, a esterectomia subtotal tem que ser via abdominal. Ela deve ter feito via abdominal por miomatose e uma correção sítio-específica via vaginal. Então, ela tem um prolapso recidivado, né? Ela não é sexualmente ativa o Cássio chamou a atenção, ela não tem nenhum sintoma urinário. Um prolapso estadio 3 sem sintoma urinário nenhum é bastante incomum. É a minoria, é bem pouca. A maioria das pacientes tem sintoma urinário, especialmente de armazenamento. E estadio 3, 50% tem incontinência oculta. Não tem que pesquisar bem. Aí, só um detalhe no seu PopQ, você colocou assim, ó, AA mais 3, AP mais 3 e o C em 0. E o BA em menos 3 e BP em menos 3. Eu acho que você confundiu o AP com o BA. Então, eu imagino que seja AA mais 3, BA mais 3 e o C em 0. E o AP e o BP em menos 3. Ou seja, ela não tem prolapso posterior, só tem anterior e apical. Só para chamar atenção aí. Tá vendo ali, ó? O Luiz tem razão. 3, né? Tá trocado isso daí. É o BA, né? Não é o AP ali. Sim. Perfeito, doutor. E aí, bom, agora o próximo passo para essa paciente aí, ela tem o colo uterino, e nós sempre que a paciente tem o colo ou o útero, nós temos que, no mínimo, um ultrassom transvaginal e o Papa Nicolau também, né? Uma ultrassom de vias urinárias é sempre bom, não é obrigatório, é sempre bom. Se ela não tem nenhum sintoma urinário, não tem incontinência oculta, se você pesquisar bem, não tem incontinência oculta, também não tem a necessidade de fazer estudo urodinâmico. Bom, Ivan, vamos seguir então. O que essa paciente traz de exame? Ok. Então, temos aqui também um ultrassom transvaginal Doppler, em que foi encontrado um útero não caracterizado, obviamente em status pós-operatório, um colo remanescente com forma, contorno e ecotextura habitual, e também ovários não caracterizados por uma oforectomia. Ausência de líquido livre em fundo de sacro e úteros, ou seja, um ultrassom transvaginal normal. Pode seguir. Foi solicitado também uma ressonância nuclear magnética dinâmica dessa pelve, principalmente por conta do volume do prolapso. Nós só temos essas duas imagens, mas na essência existiam, obviamente, a esterectomia subtotal, evidências, ovários, nesse momento, foram caracterizados, tá? E na análise geral, foi evidenciado um alargamento do hiato pélvico, além de uma volumosa cistocele abaulando toda a parede vaginal anterior, e também um descenso da cúpula vaginal. Eu queria perguntar para o Fábio, deixa eu ver os radiologistas que estão aqui. O Marco está aqui, né? O Marco Rodstein. Marco, bom dia. O Marco, Oi, bom dia. Ele tem bastante experiência com essa variação dinâmica da pelve. E, Marco, rapidamente aí, a gente vê essas linhas demarcadas aí nos exames, né? Existe alguma controvérsia com relação a qual a melhor linha usar como parâmetro clínico? Existem trabalhos publicados nesse sentido, mas eu queria que você resumisse para que serve a ressonância magnética num paciente como esse. E depois eu vou perguntar para os colegas se fariam ou não fariam. Tá, em relação às linhas, estão me escutando, né? Em relação às linhas, a linha pubococcígea é a linha que veio da defecografia convencional para o raio-x. A linha H, que é a linha do hiato pélvico, e a linha M, esse é o sistema HMO, é um sistema que tenta aproximar a mensuração de prolapsos em relação ao PopQ. Eu, pessoalmente, acho que a função do exame não é graduar tanto. Graduação é no exame físico, clínico, né, pelo PopQ. E sim a gente demonstrar eventuais prolapsos associados, ocultos, à dinâmica do prolapso. Então, talvez o ideal era ter mostrado, é um vídeo, na verdade, né, a gente consegue filmar
aí a fase do esforço evacuatória, né? As linhas, a gente pode medir o prolapso em relação à linha pubococcígea, como está nessa figura do meio, mas existem outras linhas, né? A linha mediopúbica, todas elas tentam graduar. A linha mediopúbica, ao invés da linha pubococcígea, ela se aproxima mais do plano da carúncula imenal. Então, a graduação do prolapso vai ser mais fidedigna ao POPQ, em relação, porque a linha óssea ela é estática, né? E a linha imenal ela pode se movimentar durante o esforço. Nesse exame especificamente, a gente consegue identificar já em repouso, volta para o repouso um pouquinho, por favor, que já tinha uma eversão da parede vaginal posterior e uma lobulação da parede, né? Mesmo no repouso. Eu não consigo pôr uma seta aí. Mas tem a uretra, atrás da uretra a gente vê a parede vaginal já invertida ali, né? Alô? Alô, estou escutando, Marco. Bom, esse exame, ele também permite uma avaliação da musculatura do assoalho pélvico, né? Nos outros planos. Eu faço... A gente faz uma aquisição anatômica. Sim, a gente faz sequências anatômicas antes do esforço, né? Então, a gente faz uma avaliação do elevador, da uretra, do canal anal, dos esfíncteres. Em relação ao prolapso de posterior, daí a gente tem uma elucidação do que está abaulando ali. Muito bem. Eu queria perguntar, então, aqui na sala, antes de ouvir a opinião do Luiz, professor Carlos, o senhor tem pedido ressonância magnética para as pacientes com prolapso? Como é que o senhor vê isso daí? Uma paciente semelhante a essa, que não tem outras complicações, eu não pediria. Agora, um prolapso que já foi operado, complexo, um prolapso já de anterior, posterior, com várias cirurgias, eu caí acho aqui que pode ajudar. Conexão. Tá, ok. Marco, nós estamos seguindo aqui já, o professor Carlos já deu a opinião dele, eu queria perguntar para o Luiz, você tem feito ressonância, Luiz? Quando você pede ressonância ou não, nunca pede? O Cássio, praticamente é muito raro, né? Na rotina, não solicito. Eu acho que talvez a ressonância seja útil em pacientes sem útero, com prolapso de cúpula, em que, por vezes, a bexiga pode passar por cima da cúpula e se insinuar na parede posterior, e o reto ou a interocele, acho que pode até evitar uma lesão inadvertida. Já aconteceu comigo uma vez, uma lesão de bexiga na parede posterior, fazendo a correção da parede posterior, acabei lesando a bexiga. Então, me marcou isso, né? E se eu talvez tivesse feito a ressonância, eu teria previsto essa possibilidade. Eu acho que a mensagem é essa mesmo, né? Quanto maior a desorganização estrutural ali, mais útil é a ressonância. Quando a gente tem o colo uterino funciona como um ponto de referência aí bem relevante, talvez a ressonância aqui não fosse necessária. Fez mais algum exame, Ivan, essa paciente? Professor, só para fazer uma pergunta aqui, um comentário. A impressão que dá da ressonância é que, de fato, a gente não faz ela de rotina na Unicamp. Acho que o senhor também não costuma fazer de rotina a ressonância, mas talvez para esses casos que já foram operados previamente, tenha uma vantagem. Como um paralelo, acho que dá para a gente pensar até na prostatectomia radical, que talvez 5 anos atrás não se fazia ressonância para todo mundo, só para casos de alto risco. E hoje em dia a gente acaba estudando, ajuda a ver feixe, a planejar um pouco mais a cirurgia, se você vai mais interfacial ou extra. Enfim, e aqui numa cirurgia dessa ajudaria a ter uma noção se você pode ter uma aderência de uma alça, uma interocele que também estivesse descendo e que a gente não estaria vendo no exame físico. Acho que ajuda um pouco no planejamento cirúrgico, né? Então, acho que talvez seria essa a ideia. Tá ok. Vamos seguir. Ivan, tem mais exames essa paciente? Professor Cássio, posso...
Pode, Fábio. Eu tenho um vídeo aqui de uma ressonância, só para mostrar como é. Se depois tiver um espacinho, eu até mando por e-mail para alguém passar aí, ou eu compartilho a minha tela, se alguém quiser. Não, acho que nós temos que seguir, Marcos, senão nós não vamos conseguir. Tudo bem, não, era só para... Tá, mas obrigado. Pode seguir, Ivan, por favor. Perfeito. Então, além disso, também foi solicitado uma avaliação urodinâmica, na qual, na cistometria, o paciente apresentou uma capacidade cistométrica máxima de 501, não apresentou contrações detrusoras na fase de enchimento, e também houve ausência, não houve perdas, na verdade, com a manobra de Valsalva e a tosse, e principalmente após a redução desse prolapso. No estudo fluxo-pressão também dentro da normalidade, com fluxo máximo de 18, uma pressão detrusora no fluxo máximo de 46, com um volume urinado de 579, sem resíduo pós-miccional. Muito bem. Essa urodinâmica nós já discutimos parcialmente, então, as indicações, né? Eu vou pôr aqui a minha opinião. Talvez ela é mais útil nas pacientes de maior idade, onde você pode, eventualmente, suspeitar de já alguma alteração de contratividade detrusora, né? Sobretudo pacientes que fizeram esterectomia total, né? Onde esse risco é um pouco maior. E é um momento mais dedicado ao exame do períneo aí da paciente. Eu não sei se o Luiz queria complementar alguma coisa, mas aqui eu acho que ela poderia ser dispensada. Eu concordo com você. Se foi bem examinada, se ela não tem disfunção miccional, mas para você não fazer o estudo urodinâmico, lembrar que tanto para incontinência quanto para prolapso, você tem que fazer uma fluxometria com medida do resíduo pós-miccional, né? Então, lembrar disso, fluxometria com resíduo, e essa paciente não tem incontinência oculta. Se ela tivesse incontinência oculta no exame físico e você fosse corrigir, aí a urodinâmica seria bem indicada, porque trataria-se de uma incontinência complicada, né? Mas, realmente, concordo com... E já na sequência aí, vamos seguir então para o tratamento dessa paciente, né? Eu gostaria de perguntar, deixa eu ver, os residentes, eles já sabem, eu acho que foi feito na paciente. João, qual é a dúvida que você teria para me perguntar, ou perguntar para o professor Luiz, professor Carlos, sobre indicação cirúrgica numa paciente como essa? Professor, seria basicamente, acho que o que a gente discutiu semana passada na reunião, sobre a indicação de correção ou não fazer uma técnica anti-incontinência na paciente, mesmo ela sem queixa, uma vez que ela tem um prolapso importante. Mas aí eu acho que a gente meio que sanou essa dúvida. Quando você não consegue comprovar a incontinência, você acaba não fazendo uma técnica anti-incontinência, né? Tá. Aqui, Luiz, você iria por via vaginal ou abdominal, a gosto do freguês, a técnica que sabe melhor? Como é que você conduz essa situação? Bom, acho que o tratamento do prolapso, Cássio, é muito amplo, né? É uma variedade enorme de técnicas, e dentro de cada técnica, uma variedade de detalhes, né? Então, eu acho que o cirurgião que pretende tratar prolapso, ele deve ampliar o seu leque de opções, inclusive por via vaginal e abdominal, e para poder oferecer aquilo que melhor encaixa para aquele paciente, né? Acho que essa história de fazer o que você melhor faz, você pode deixar de oferecer o que é melhor para o paciente. Então, o cirurgião que pretende tratar o prolapso, ele deve se armando das diferentes técnicas, né? Conhecendo, ganhando experiência. Essa paciente é um prolapso recidivado. Eu não vejo outros, ela não é obesa, não tem DPOC, não sei se não é tabagista. Ela não é sexualmente ativa, mas é muito nova para a gente pensar numa colpoclase, e o prolapso também não permite, não seria uma colpoclase fácil, já que o prolapso não é total, não tem prolapso da parede posterior, mas mesmo que fosse, é muito jovem para uma colpoclase. Então, nós vamos fazer uma cirurgia reconstrutiva. Aí, a outra discussão é se usa tela ou não usa tela. Ela é um prolapso recidivado, então, aí ela não tem atividade sexual,
Então, isso fala a favor do uso de tela. E o que mais? Ela não tem incontinência, não vamos fazer uma correção profilática. Aí, eu acho que ela é uma candidata, se ela não é obesa, ela é uma candidata tanto a via vaginal quanto a abdominal, né? Via vaginal, eu pensaria num sling apical, né? Porque ela tem o colo uterino para te dar suporte para a sua tela, né? Isso ajuda a via vaginal, a presença do útero ou do colo uterino como anteparo para a tela. Ou a via abdominal também se encaixa bem e, eventualmente, nesses casos, quando o prolapso é exclusivamente anterior e apical, até pode-se pensar numa tela só anterior e não um Y total. Mas eu acho que ela permitiria tanto a via abdominal quanto vaginal. Então, vamos seguir, Ivan. O que foi feito para essa paciente? Então, foi proposto aqui uma sacropromontofixação videolaparoscópica, com o uso da telexia, da Promedon também. E aqui está a tela. E eu vou pedir, nós temos aqui o vídeo, para o Dr. Lucas Miragon, que é assistente também da parte da uroginecologia, junto com o Dr. Cássio, para que, se ele puder, comentar o vídeo. Bom dia a todos. Oi, Lucas. Sim. Dr. Luiz, obrigado pelos comentários. Acho que a gente concorda com o senhor exatamente. E, nesse caso, a gente partiu aí para sacropromonto por vídeo, né? Então, acho que o vídeo já está rolando aí. A gente começou já mostrando depois que abriu o peritônio. A gente partiu ali para a região do colo do útero e estamos dissecando já nessa parte. O vídeo está andando um pouco devagar. A gente está dissecando ali a parte mais anterior do colo. Aqui mostrando aqui à direita. Acho que importante nesse momento é o cuidado com a bexiga, obviamente. No caso, a gente logo encontrou um plano que está dando para ver ali agora, afastando ali com a mão esquerda. Então, um plano, é o mesmo plano que a gente disseca pela via vaginal, aquele plano avascular. Quando você encontra esse plano certo, vai bem a dissecção, conseguindo afastar bem a bexiga. Mostrando ali em cima. Agora a gente colocou um guia de sonda com uma Foley para ajudar a levantar um pouco a bexiga. Isso é uma manobra interessante, que ajuda a enxergar a transição da bexiga, porque senão muitas vezes você acaba entrando no detrusor com uma certa facilidade. E aqui mostrando também a importância da apresentação com uma válvula vaginal, pode ser uma válvula de Braiske, por exemplo, enfim, de forma a posicionar bem o colo do útero, né? E agora aqui a gente já está partindo para a dissecção posterior. Como essa paciente não tinha um prolapso posterior muito grande, a gente não progrediu tanto no posterior, né? Deu para ver ali um pouquinho da gordura pré-retal ali, a gente progrediu um pouco menos, mas o suficiente na parte posterior. E anterior a gente foi bem, até basicamente quase no colo ali, no colo vesical, comparando ali com o Foley, com o balão da Foley. Aí a gente partiu para o promontório. A dissecção do promontório pode ser feita no início da cirurgia, e esse túnel feito no início, ou então primeiro dissecar o colo e depois vir do promontório e comunicar, né, a dissecção do peritônio das duas dissecções. Agora, mostrando bem aqui, a gente palpa com a pinça laparoscópica, o promontório, e aqui a gente usou um fio só para a gente medir o tamanho do colo e a área dissecada, tanto anterior quanto posterior. Então, isso aí ajuda a gente a planejar o quanto de tela a gente vai precisar, e a gente não precisa colocar a tela inteira. Então, a parte do Y, a gente vê que ela tem essas linhas horizontais, a gente cortou, então, uma linha horizontal para posterior e duas para anterior. E a gente coloca a tela já enrolada. Isso é importante. A parte anterior do Y e a parte que vai para o promontório já foram enroladas, de forma a facilitar. Então, agora que a gente está desenrolando ela, depois de já ter fixado a parte posterior. Isso aí ganha um tempo na cirurgia, porque você não fica brigando com a tela, tentando posicionar, isso aí facilita bastante. A gente posicionou ali, foram uns 4 pontos posterior, agora aqui anterior 2 pontos bem próximos à bexiga, depois nós vamos dar outros 2 pontinhos mais próximos ali do colo, então ela ficou bem posicionada, a gente traz ela agora para o promontório. Foram inicialmente 2 pontinhos ali no promontório, importante o ponto ser bem firme, a gente já está puxando o fio ali, mostrando que ele está realmente bem fixo. É uma cirurgia que precisa de ponto, porque dá bastante ponto, bastante nó, bastante sutura, acaba, né, demandando um pouco de tempo, mas é uma cirurgia que vai super bem, cortou o excesso de tela ali,
demos mais um último pontinho para ela sentar bem, e depois vai fechar o peritônio. Então, acho que uma cirurgia um pouco mais invasiva quando feita aberta, acho que a laparoscopia traz essa vantagem de diminuir a invasão, né, a paciente evolui um pouco melhor. E em termos de literatura, eu estava revisando, tem uma questão de comprimento vaginal que fica um pouquinho melhor do que a cirurgia por via vaginal. Mas fora isso, as duas abordagens são bem adequadas. Na Unicamp a gente também tem bastante experiência com sling apical, igual o senhor comentou. Aí um aspecto final, né, com o peritônio todo fechado. Aqui, né, a gente passou um ponto para segurar no início da cirurgia o cólon. Isso é bem importante, passar esse ponto no epíplon para não machucar a alça e para, né, tracionar para a esquerda e o sigmoide. Isso também facilita bastante a identificar a região correta no promontório. Então, ficou super bem, sangramento nenhum durante a cirurgia, nem precisou ficar com dreno, e ficou super bem. Maravilha. Eu não sei se o Dr. Cássio quer falar alguma Professor coisa Cássio, agora. é seu microfone. Perdão. Obrigado, Lucas, você detalhou bem a técnica. Ivan, fala o pós-operatório e a gente discute um pouco detalhes da técnica. Tinha deixado aqui só alguns highlights, como já o Lucas havia falado, até mesmo caso o vídeo não funcionasse muito legal. Está aqui. Tá ótimo. Peritônio. Mas acho que deu para ele mostrar bem. Perfeito. De qualquer forma, esse paciente evoluiu muito bem. Já no PO1, o paciente apresentava com o abdômen indolor, foi retirada a sonda vesical e ela foi de alta hospitalar. Na evolução, no PO7, no retorno ao consultório, o paciente apresentava as feridas operatórias em bom estado e ao exame genital sem prolapso neste momento. Bom, muito bem, vamos discutir alguma coisinha aqui. O Luiz já destacou essa questão da tela com um braço só, né? Porque ela tinha um prolapso anteroapical praticamente puro, né? Existe uma questão, Luiz, que a gente vai aproveitar sua presença aqui, a respeito da extensão da dissecção distal aí na parede anterior, né? E na parede posterior também. Existem vertentes que advogam uma dissecção mais modesta, né? Procurando tratar primordialmente o prolapso apical e uma dissecção mais estendida. Inclusive, no caso da parede posterior, com fixação da tela lá na face do levantador do ânus. Queria saber a sua opinião particular com relação a isso daí. Bom, primeiro, parabéns pela cirurgia. Eu fiquei curioso ali. Parece que vocês usaram o Etibond, não sei se foi o Etibond, para fixar a tela na vagina. Eu habitualmente uso o Vicryl mesmo na vagina e no promontório o Prolene. Em relação a a extensão da dissecção, né, Cássio? Na parede anterior, nós devemos evitar a dissecção excessivamente distal para não colocar a tela não ficar embaixo do trígono vesical, do colo vesical. Isso pode gerar, aumenta o risco de lesão do ureter e pode também gerar sintoma irritativo. Então, na parede posterior, nós podemos avançar mais. Então, uma regrinha mais ou menos assim é o comprimento vaginal total. Você mede o comprimento vaginal total e na parede anterior você vai 1/3 e na parede posterior 2/3. É mais ou menos isso que eu faço. Na parede posterior, eu entendo que a Sacro Promonto ela trata nível 1 e nível 2. Nível 3, né, corpo perineal, é tratado por via vaginal. Então, eu não faço essa extensão e fixação da tela lá no pubo coxígeo, né? Eu paro, eu desço 2/3 do comprimento vaginal, não chego no assoalho, né, no assoalho pélvico e faço a correção do nível 3 por via vaginal. Essa é uma crítica que até os vaginalistas fazem aos cirurgiões abdominais, né? Porque existe, às vezes,
o cirurgião é muito mais abdominal do que vaginal, e alguns fazem exclusivamente vaginal. Foi aquilo que eu comentei anteriormente, que nós devemos fazer tudo para poder oferecer o que é melhor para o paciente. E uma crítica é que o cirurgião que faz a sacropromonta, a cirurgia é cansativa e tal, no final da cirurgia ele não desce lá para fazer o períneo. E normalmente essas pacientes têm a reconstrução do períneo indicada, né? Até para você recompor ali a força anterior, lembrando que o prolapso, né, um dos mecanismos do prolapso, que o Dr. Delancey detalha, se inicia com a lesão do bulbo retal, né, do bulbo visceral. Porque você perde aquele vetor de força em direção ao pub, né, anterior, e o vetor começa a haver uma força de expulsão e não contra o platô do levantador. Então, acho que é importante para o prolapso corrigir o períneo. Então, é assim que eu penso, Cássio. Ótimo, esses conceitos são conceitos mais técnicos, mas eles são muito importantes. Uma questão também com relação a essas próteses aí, surgiram algumas variantes dessas cirurgias abdominais, procurando fixar essas próteses em outros pontos que não o promontório sacro, mas eu acho que elas não progrediram, né, Luiz? E nem irão progredir, né? Então... Eu vi isso aí também, saindo até pela parede abdominal, extraperitoneal, ali perto da espinha ilíaca. Eu acho que isso não vai progredir. Agora, o sling apical, por via laparoscópica, eu acho que tem seu espaço também, Cássio. Então, você usar um sling passando anterior ao útero e as duas extremidades aqui no promontório, em alguns casos, em que o prolapso é exclusivamente apical, paciente jovem, eu acho que talvez tenha um espaço, né? Agora, colocar a tela só anterior, eu já fiz isso, né? Não sei, eu fico com um pouco de receio, não tive problema, mas fiz isso em um caso só, mas a minha tendência é fazer exatamente o que vocês fizeram. Muito bem. Alguma questão aí do pessoal? Professor, só para comentar então do fio, doutor Luiz, foi exatamente o que a gente fez. A gente usou Etibond em tudo. Concordo com o senhor que o Vicryl talvez na parede vaginal seja mais tranquilo, porque se descer um ponto e acabar entrando na parede vaginal, né, não vai ter extrusão de material que é inabsorvível, né? Nesse caso, acho que a dissecção foi muito boa, foi bem tranquilo o plano, então a gente ficou bem seguro para passar os pontos e preferiu seguir tudo de Etibond. Mas a gente já teve casos na Unicamp que a gente teve um pouco mais de dificuldade, talvez vagina mais atrófica, etc., e que a gente fez, então, com o Vicryl. E eu acho que nas duas situações vai super bem, depois que a tela integra, fica bem, né? Com relação ao promontório, aí realmente o fio inabsorvível é mais importante, já fizemos com Prolene, mas de fato o Etibond facilita dar ponto. Como ele segura melhor, e ali no promontório você precisa manter uma certa tensão, não afrouxar o nó, né? Então, assim, normalmente a gente prefere o Etibond, vai muito bem mesmo. Com relação a posicionamento da tela, acho que concordo plenamente com o senhor. Acho que a gente tem que fazer o que é melhor para o paciente, conhecer as técnicas também para adaptar melhor a situação, né? E o quanto de tela que vai colocar também depende um pouco do caso, né? Acho que a gente também vai adaptando. Numa cirurgia de próstata, você vai mais inter ou extrafacial de acordo com a situação do paciente, se a doença é mais ou menos, né, extensiva, né? Aqui também, eu acho que o prolapso dela era anterior, a gente secou bem anterior e colocou ali uns 2 gominhos de tela ali, talvez uns 3, 4 centímetros, enquanto que posterior foi só o primeiro, né, gominho, que basicamente pegou o colo do útero e um pouquinho do posterior. A gente na cirurgia conseguia ver que o posterior dela era bom, era firme. Provavelmente a fixação que eles fizeram, provavelmente um Raimacal, estava fixo ainda, mais à esquerda, né? Então a esquerda estava bem firme o colo, a direita não. A gente posicionou a tela, soltou um pouco dessa fixação, mas não tinha sentido descer lá no reto até lá embaixo. Eu acho que você corre mais risco de causar alguma lesão, de ter uma intercorrência, do que realmente trazer benefício. E uma coisa que eu ainda penso com relação à tela,
é que as telas são muito criticadas por via vaginal, a gente viu essa crítica crescendo muito nos últimos 5, 7 anos, mas por via abdominal não. Se a gente não tomar cuidado e descer a tela até lá no elevador do ânus, a gente vai estar colocando ela exatamente no mesmo lugar que se faz por via vaginal. Então, acho que a gente também é importante ter esse cuidado aí com as complicações depois. Bom, eu acho que esse caso já foi bem discutido, eu só deixo aí um convite, quem quiser se aprofundar no caso, existe um trabalho bem interessante do Dr. Reed, do Dr. Hugo Dávila Jr., né? Hugo Dávila, de Miami, onde ele utiliza um ultrassom endocavitário para avaliar no intraoperatório a extensão do prolapso. Ele usa um ultrassom de excelente qualidade, inclusive um ultrassom que consegue dar para ele informações sobre a extensão dos defeitos, para definir aí a extensão do defeito e a extensão que ele vai recobrir com tela. Um trabalho bem interessante, uma coisa que no nosso meio não é aplicável ainda, mas foi publicado no Journal of Robotic Surgery, alguma coisa assim. Mas vamos passar ao segundo caso, Ivan? Vamos lá, professor. Então, seguindo, a paciente JSO, sexo feminino, de 41 anos. Essa paciente vem com uma queixa de incontinência urinária há aproximadamente 6 anos. Ela referia um quadro de incontinência aos esforços há aproximadamente 6 anos, com uma piora progressiva, negava urgência ou incontinência urinária de urgência, referia uma sensação de um abaulamento vaginal durante os esforços mais intensos, negava sintomas urinários de esvaziamento, negava dispareunia ou outras queixas ginecológicas, ela era sexualmente ativa. Tinha uma história de 2 gestações prévias, com 2 partos normais, e relatava também o implante de um sling transobturatório há 2 anos por conta dessa incontinência, que melhorou, mas piorou progressivamente após esses 2 anos. No exame físico geral dentro da normalidade, a parte ginecológica, genital externa sem alterações, genital interna com uma mucosa trófica, um prolapso anterior grau 3 e apical estágio 1, e apresentando também perda urinária, a manobra de Valsalva e a tosse com piora após a redução desse prolapso. Então, neste momento, resumo, uma paciente de 41 anos com incontinência urinária aos esforços, ao exame físico com um prolapso anterior estágio 3 e apical estágio 1, e com antecedente de um sling transobturatório há 2 anos. Bem, eu acho que a gente pode seguir um pouquinho, pela questão da hora também, Ivan. Ela tem, então, um prolapso associado à incontinência. Eu acho que não haveria muita dúvida em se fazer estudo urodinâmico nesse caso. Pode seguir, por favor. Perfeito. Essa paciente foi, só para já darmos andamento para a parte que mais importa, ela foi avaliada inicialmente com todos os exames necessários e foi submetida a uma colporrafia anterior associada a um sling retropúbico. Você não tem os dados da urodinâmica? Pós-operatório, ela evoluiu bem. Você não tem os dados da urodinâmica? Não tenho, professor. Neste momento, não. Pode seguir. O fato foi que essa paciente retornou para nós, no nosso ambulatório, após 5 anos dessa colporrafia anterior e do sling retropúbico. Ela perdeu o segmento e retornou agora. Já mesmo com a idade de 41 anos, na época, ela apresentou um outro parto via vaginal e agora queixava-se de uma pior incontinência urinária aos esforços e um retorno desse abaulamento vaginal. Tá? E ela negava qualquer outras queixas ginecológicas e urinárias. No exame físico atual, ela apresentava-se com uma genitália interna, com uma mucosa trófica, com ausência de um prolapso anterior significativo, apresentava apenas aquele bulge, aquele abaulamento, mas nada caracterizado como um prolapso significativo.
mas apresentava agora um prolapso apical estágio 3, com uma perda urinária, também a manobra de Valsalva e a tosse, também apresentando após a redução. Então, em suma, é um paciente agora de 45 anos, com uma incontinência urinária aos esforços, negava a incontinência urinária ou quadros de urgência, tá? Com um prolapso apical, lembrando que ela já foi submetida a um sling transobturatório há 7 anos e há 5 anos a uma colporrafia anterior com um sling retropúbico. Tá. Professor Carlos, olha, então, caso mais complicado, né? Ela já tem 2 cirurgias anti-incontinência, um sling transobturatório, falhou, um sling retropúbico, e esse prolapso aí que progrediu, eu acredito que provavelmente a nossa correção apical lá no momento da colpoplastia anterior não deva ter sido boa, ou houve uma evolução aí da lesão do solo pélvico dela e esse útero está prolapsando. Como é que o senhor conduziria a parte da incontinência? A parte da incontinência é a parte mais chata aí de se decidir, né? Porque já fez 2 slings, difícil, mas é um caso que ocorreu mesmo. Por que o senhor fala? Isso acontece, são os desafios. A urodinâmica aqui é muito importante para você saber se essa incontinência, a incontinência urinária de esforço por hipermobilidade ou tem já, devido às múltiplas cirurgias, uma lesão esfincteriana, uma insuficiência esfincteriana. Então, é importante a avaliação aerodinâmica saber realmente como está funcionalmente esse esfíncter. Sim. Na falha de 2 slings sintéticos, talvez um sling aponerótico seria interessante, porque você posiciona um pouco mais próximo do colo, a gente sabe que tem mais complicações, mais risco de retenção urinária, mais risco de obstrução, mas se a urodinâmica mostrar realmente isso, eu faria isso. Por outro lado, se não tem nenhuma função esfincteriana devido às múltiplas cirurgias, não é comum uma paciente jovem, né, tá se voltando a usar os injetáveis. Mas a minha primeira opção seria o sling aponerótico, mostrando que ela tem ainda uma atividade importante esfincteriana. O ultrassom acho que foi pedido mais para avaliar o útero, né, Ivan? Ver as condições uterinas e tal. E essa avaliação urodinâmica, o que você tem dela de informação? Realmente, o ultrassom foi solicitado um ultrassom de rins e vias urinárias e um transvaginal, que rins e vias urinárias dentro da normalidade, e o vaginal também, com espessura endometrial dentro da normalidade, os ovários também preservados, sem lesões. E na avaliação urodinâmica, nós não temos o gráfico, infelizmente, mas a paciente apresentava, durante a cistometria, uma capacidade cistométrica de 500, ausência de contrações detrusoras na fase de enchimento e apresentava perda após as manobras de Valsalva e também a tosse, mesmo após a redução do prolapso. Foi feito o exame com a redução. Durante o estudo fluxo-pressão, ela apresentava um fluxo máximo de 16, com uma pressão detrusora de 22 e um resíduo desprezível. Ivan, é importante saber a pressão de perda sobre esforço. Se você tem uma pressão de perda muito baixa, ele sugere uma insuficiência esfincteriana. Inclusive, o Alan Wynn, ele até brinca um pouco, né? Ele faz o exame com a paciente em posição fletida, né? Meio sentada, meio fletida. Se a paciente perde urina com baixas pressões de grande volume, ele já considera a insuficiência esfincteriana e já muda um pouco a conduta dele. Ele diz que o laboratório dele é meio pequeno, se na perda, na tosse, a perda de urina atingir a porta, que é bem pequena, fala, isso aqui é insuficiência esfincteriana. E só ele pode reproduzir essa técnica. E eu acho que seria importante, talvez, aí, um detalhe da rotina dela, Ivan, de quantas trocas ela faz de absorventes e tal, porque isso dá uma ideia da graduação da lesão também. Você tem essa informação? Eu não tenho o dado exato, mas a paciente relatava uma perda bastante intensa com troca de inúmeros absorventes, inúmeros pads. Tá bom? Tá. Então, Luiz, olha, nós temos essa situação aí.
talvez a gente tenha perdido a melhor oportunidade de tratar a incontinência dela, querendo fazer a cirurgia da incontinência juntamente com a correção do prolapso. Isso é uma coisa que há 6, 7 anos atrás eu via de uma outra forma, e hoje eu tendo cada vez mais a segmentar o tratamento, sabe? Operar o prolapso num tempo, operar a incontinência no outro tempo, porque você veja aí, né? Nós utilizamos uma técnica standard, sling retropúbico, e a paciente não ficou bem. Talvez se a gente tivesse operado o prolapso, depois da incontinência, a gente tivesse usado melhor essa cirurgia. Como é que você faz nesses casos? Bom, ela tinha um sling transobturatório, ou seja, ela já tinha uma incontinência recidivada na ocasião do tratamento do prolapso. E ela veio principalmente pela incontinência, né, Cássio? Então, eu acho que seria difícil você tratar o prolapso e não a incontinência nesse caso. Eu acho que quando é prolapso e você descobre uma incontinência oculta, eu continuo tratando, mas sabendo que o sling falha mais quando associado ao tratamento do prolapso. Tem uma revisão comparando o transobturatório retropúbico em situações de maior risco de falha do sling. E o retropúbico é muito melhor que o transobturatório em pacientes obesas, em pacientes com uretra fixa. Então, a insuficiência esfincteriana intrínseca é mais definida pela incontinência grave, clinicamente, como o Cássio colocou, associada à uretra fixa, certo? Então, o sling retropúbico é melhor. Na associação com o prolapso, o sling retropúbico ele é pouca coisa melhor que o transobturatório, não é tão expressiva a diferença. E tinha mais um fator que acho que era a idade, talvez. Agora eu não lembro qual era o outro fator de aumento de risco de falha. Sling pós-operatório de sling, ou seja, um segundo sling, o retropúbico é bem melhor que o transobturatório. Aí, no primeiro tratamento do prolapso, não foi descrito, pelo menos pelo Ivan, que se tratou o prolapso apical dessa paciente, naquela primeira ocasião, que era um estadio 1. Talvez, naquele momento, um encurtamento de útero-sacro fosse interessante para essa paciente. Ou a aplicatura dos cardinais, né, Cássio? Talvez vocês tenham feito, não está descrito aí. E agora, o sling, eu teria, talvez já nesse primeiro retropúbico, feito aquilo que o que eu faço sempre nesses casos, risco de falha do sling, é associar aqueles fios de sutura de nylon no sling, né? Deixar os fios saindo pela incisão ali suprapúbica e também pela incisão vaginal, para eu poder ajustar o sling no PO1, no PO3, no PO5. Então, eu costumo fazer isso. E seria isso que eu faria de novo agora. Eu faria outro retropúbico. A urodinâmica mostrou que ela não está obstruída, ela não tem extrusão dos slings prévios. Eu faria uma cistoscopia para afastar, para ver só a necessidade de remover o sling anterior. Mas não havendo nenhuma complicação relacionada aos slings prévios, eu não mexeria, a não ser que eles estivessem na minha frente na hora da cirurgia. Mas faria um outro retropúbico, acho que o aponeurótico é uma boa opção, como o doutor D'Ancona colocou, mas eu faria um retropúbico com fios de nylon para ajustar no pós-operatório. Em relação ao prolapso, essa paciente tem o útero, né? Lembrar que quando tem útero, nós devemos fazer o Papa Nicolau também, e ela tem um eco de 6 milímetros. Um eco de 6 milímetros com 45 anos é normal, porque ela deve menstruar, ela deve ser ainda hormonalmente normal, preservada, né? Então é normal. E ela é uma candidata, é um prolapso recidivado, é uma candidata, ela é jovem, é sexualmente ativa, o que fala contra a tela por via vaginal, né? Mas o sling apical é uma alternativa também para essa paciente, assim como a via abdominal. Ótimo. Nesse caso, isso foi muito discutido com essa paciente, eu participei dessa discussão, e, por final,
nós resolvemos segmentar o tratamento. O Ivan, pode apresentar. Então, foi optado também por uma sacropromonto videolaparoscópico. Aqui, o posicionamento dos nossos trocárteres é semelhante ao que realizamos também numa prostatectomia radical. Aqui o uso da tela também, Eixia. E aqui o Lucas, Dr. Lucas, por favor, também se puder comentar o vídeo que nós realizamos. Aqui, para não ficar uma coisa repetitiva, eu realmente coloquei mais a parte mostrando da gente soltando o colo, né? Aqui a gente usou tanto o hook quanto o ligature, então mostrando ali posterior e depois anterior. A gente vê que o colo fica um pouco mais visível do que na outra cirurgia. E aqui acho que é importante de mostrar que uma cirurgia que às vezes sangra um pouquinho mais por fazer esterectomia no mesmo plano, enfim, aqui mostrando a cauterização dos pedículos vasculares lateralmente. Depois a gente identificou bem a artéria vaginal, a gente até colocou hemolock nas artérias vaginais bilateralmente. Aqui do lado esquerdo a gente colocou de novo, após ter retirado o útero, vai acabar mostrando que a imagem está meio lenta. E depois a colocação da tela foi um tanto semelhante, tanto anterior quanto posterior. Pelo fato de já ter tido cirurgia prévia, de dissecção anterior já foi bem mais difícil, bem mais trabalhosa, então aí é uma coisa a ser considerada quando vai planejar esse tipo de cirurgia. Aqui eu acho que a discussão foi um pouco pelo fato de ela já ter tido várias cirurgias prévias, de retirar o útero e tentar corrigir esse defeito anatômico para tentar colaborar aí na correção da incontinência. A gente tinha um plano também de fazer um sling no mesmo tempo ou na sequência, num próximo momento, e se não me engano a gente ficou de fazer um ajustável para ela num segundo tempo. Se não me engano, acho que foi isso que ficou combinado. Então, bom, aqui já está mostrando a tela fixada e a gente fechando o promontório, né, fechando o peritônio, e aí o aspecto final também, a cirurgia foi super bem. Nesse caso aí, Luiz, nós optamos por não corrigir a incontinência, mas já deixamos pré-programado um re-sling para ela. E, a princípio, foi comentado sling aponeurótico, professor Carlos, é uma situação que estaria perfeitamente indicado, mas o que me veio à cabeça no primeiro momento seria fazer uma uretrolise extensa, retirar esses segmentos de tela aí que ela tem aí, suburetrais, né? E provavelmente o transobturatório já foi retirado quando foi feito o retropúbico, né? E eu pensei em se implantar um safiri S nela. Talvez aí, o que eu faço às vezes é dissecar ali um retalho de Martius para colocar suburetral, para a gente ter uma mobilidade maior, um coxim maior suburetral, uretra já dissecada aí várias vezes, né? E se colocar um sling com essa possibilidade de ajuste e o coxim, o retalho de Martius entre a uretra e ele, né? E a paciente, ela deve estar aguardando esse procedimento, né, Ivan? Quando o HC nos deixar operar, né? Sim, senhor. Algum comentário, professor Carlos? O senhor tem algum comentário? Caso difícil esse daí. Paciente jovem, paciente estava muito chateado também com a função sexual dela, com o útero saindo para fora. Era difícil a gente saber o que mais incomodava ela, se era incontinência ou prolapso nesse momento. Foi muito bem comentado, todas as possibilidades. É um caso, como você falou, difícil, impacta na qualidade de vida sexual e vida dela. E temos que melhorar as condições, porque é uma paciente jovem. Então, está muito bem discutidas as possibilidades. Luiz, você tem algum outro comentário com relação a essa esterectomia subtotal? Exatamente isso que eu ia perguntar, pelo que eu vi no vídeo. Acho que o Lucas não comentou se tinha sido total ou subtotal. E pelo vídeo eu percebi que foi subtotal, e eu concordo, né? A histeropexia sacroespinhal, ela tem associada uma taxa de reoperação por prolapso um pouco maior do que a colpopexia. Mas se você faz a esterectomia total para diminuir a recidiva,
você aumenta complicações da tela, né? Aumenta de 2 para quase 10, 9%, 7% de exposição da tela na vagina. Então, a esterectomia subtotal evita a exposição da tela e melhora um pouco o resultado em relação à esteropexia. Então, está perfeita a conduta. Perfeito, foi subtotal mesmo. Eu quis mostrar justamente ali, cortando com o Hulk, depois fazendo as ligaduras com o LigaSure. A gente preferiu o subtotal por isso mesmo. Comparando com a outra cirurgia, no qual a histeria é prévia, dá para a gente ver que você tem um colo até mais volumoso, né? Também é um paciente mais jovem, então o espaço para colocar a tela é até mais adequado, eu diria. A dissecção desse colo mais fácil do que na outra cirurgia, né, Lucas? O outro colo era mais atrófico, ali grudadinho na bexiga. Essa dissecção foi bem mais tranquila aí. Agora, cada cirurgia com a sua dificuldade. Aqui a dificuldade maior foi a anterior por conta da cirurgia prévia, da CT específica anterior, fazendo a bexiga ficar mais aderida. Exato, não vi um plano tão bom entre a bexiga e a vagina. Ivan, e a incontinência dela, como evoluiu depois dessa cirurgia? Então, ela teve alta no PO1, dor abdominal leve, e no segmento, ela retornou conosco no PO7, com poucas queixas, e já relatava perdas urinárias aos esforços, e no PO30, essas queixas se mantiveram, não apresentava mais queixa abdominal, não tinha mais prolapso, mas realmente a incontinência aos esforços a incomodava bastante ainda, ela estava em uso de inúmeros forros, e acho que agora é a nossa cirurgia proposta, foi o que o Dr. Cássio comentou, nós já havíamos discutido, e vem ainda a história dessa paciente. Pois é. Ela volta aqui depois dessa correção. Agora o professor Carlos me colocou dúvidas quanto a sling ajustável ou sling aponeurótico nesse caso. Vou pensar melhor aí sobre o que ele disse. E quando ele fala, ele agora bastante, sabe? Bem, eu gostaria de agradecer aqui a presença do Luiz nessa hora de discussão. Gostaria de agradecer a presença de todos aí, agradecer novamente aí a Promedon pelo apoio de vários anos à disciplina de urologia da Unicamp. São casos que eles não têm muitas regras, né? Vocês viram aí pessoas com experiência e que tem coisa triste, hein? Você é fogo, hein? Cadê o Cássio aí? Não estou vendo o Cássio aí. Quem que é? Quem que é ali, ó? Mas, pô, assim você acaba de agradecer. Tudo bem. Essa reunião já foi mais formal. É o professor Cássio aí, sim, ó. Pois é. Bons tempos do professor Rodrigues Neto. Bom, mas eu convido a todos para a reunião na semana que vem, com outro tema aí de urologia. Agradeço a presença de todos, a Promedon. Bom dia e bom trabalho a todos. Tchau, bom dia. Tchau, muito obrigado. Bom obrigado, dia. doutor Luiz. Obrigado, doutor Cássio. Doutor Dancona. Tchau. Até mais, bom dia. Doutor Dancona, obrigado, um abraço. Valeu, Cássio. Obrigado, tchau. Ivan. Foi um prazer. Tchau, tchau. Obrigado, doutor Luiz. Um abraço. Prazer.